Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do HFOF11, é o fundo de fundos da Hedge Investments, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda bastante aí na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui o objetivo do fundo, o Hedge Top Fundo de Fundos, aqui tem como objetivo oferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio do investimento preponderantemente em cotas de outros fundos imobiliários, aqui com foco tanto nos rendimentos quanto ganhos de capital no processo de desinvestimento, ou seja, de venda, tá? Então ele é um fundo de fundos, investe em outras cotas de fundos imobiliários, prioritariamente, com o objetivo aí também de ganhar dinheiro nessa venda aí e também aí nos rendimentos que esses fundos pagam. Bom, aqui a gente tem algumas informações gerais sobre o fundo, então a cota patrimonial R$ 82,15, a cota de mercado R$ 70,01 aqui, então o fundo está sendo negociado no mercado abaixo do seu valor patrimonial, mais ou menos aí uns R$ 12 de desconto. O valor de mercado aqui de R$ 1.610 bilhões, são 64.399 cotistas. Já comenta aí para mim se você é um cotista desse fundo ou não. E aqui são 23 milhões de cotas que esse fundo tem. O fundo teve início de suas atividades lá em fevereiro de 2018. Não é um fundo tão antigo assim, mas também não é um fundo tão recente. Já tem 4 anos aí de funcionamento. A administradora e a gestora também são da Hedge Investments. E quais são as taxas que esse fundo cobra? A taxa de administração aqui, que inclui gestão, é de 0,6% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado, no caso, se o fundo integrar o IFIX, e o fundo realmente integra o IFIX, tá? E a taxa de performance aqui é de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. E aqui, como é de praxe, a Hedge dá um resumo aqui da indústria dos fundos imobiliários no seu relatório. Então, durante o mês de junho de 2022, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários da B3, apresentou um retorno negativo de menos 0,88%, acumulando uma queda de menos 0,33% no ano. E no que diz respeito às novas emissões, o volume total captado no ano foi de 8,3 bilhões de reais, inferior ao verificado no mesmo período do ano passado. E chama a atenção aqui a presença dos fundos de recebíveis imobiliários, responsáveis por 73% aqui de todo o volume captado no ano. Eles ressaltam ainda que o atual pipeline de ofertas, que congrega as emissões em andamento e em análise, tem um volume aqui de 9,2 bilhões de reais. Então a gente vê aqui o volume captado em 2022 e o volume do pipeline aqui, das ofertas, né, em 2022. Então CRIs representam 73%, logístico 11%, corporativos aqui 3%, fundos de fundos 3% e outros 10%, que é o volume captado, né? A gente sabe que nesse ano os fundos de CRI têm sido mais estáveis aí do que os fundos de tijolos, por exemplo, os próprios fundos de fundo. Então a gente acaba entendendo um pouco aqui por que eles estão dominando o volume captado nas emissões, tá? E o pipeline, ou seja, os próximos anúncios aí de emissões, 67% CRI, renda urbana aqui 8%, shopping 7%, eles nem aparecem aqui no volume captado em 2022. Depois a gente tem os corporativos com 5%, outros fundos de fundos aqui com 4% e outros 9%. Então, o total captado foi 8,3 bilhões, ofertas 400 aqui 7 bilhões e 600 milhões e ofertas 475, 1 bilhão e 600 milhões. Total aqui das ofertas no pipeline, 9 bilhões e 200 milhões de reais. Já no mercado secundário, o volume médio diário de negociação dos fundos imobiliários em bolsa foi de 229 milhões de reais em junho. A média diária de volume negociado vem se sustentando nos últimos trimestres aqui, como a gente pode ver, desde 2021, lá o terceiro trimestre de 2021, mais ou menos na faixa dos 240, 250 milhões de reais. E aqui, com relação aos investidores, tá? Conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1.710.000 investidores aqui em junho de 2022, que é um aumento de 20% nos últimos 12 meses, sendo aproximadamente 26 mil novos investidores na média de cada mês. E o destaque continua sendo aqui os investidores pessoas físicas, 74% da posição em custódia, cabendo aí aos investidores pessoas físicas. Aqui a gente tem uma comparação, né, da volatilidade do IFIX, como a gente pode ver aqui, desde 2011 até 2022, com relação ao Ibovespa, tá? Então a volatilidade, quanto mais volátil, mais estresse, mais cabelo branco a gente cria, tá? Então a gente pode ver aqui que o IFIX tem uma volatilidade bem menor, mas não necessariamente
um retorno menor, tá? Então, o retorno que a gente tem aqui no IFIX é maior do que o que a gente viu no Ibovespa nesses últimos anos aqui, desde 2011, tá? Com uma volatilidade menor, o que, na média aqui, dá para a gente ver que o IFIX valeu mais a pena aí do que o Ibovespa nos últimos anos. E aqui, com relação ao fundo que a gente está vendo aqui, então, o primeiro semestre de 2022 tem se mostrado desafiador para os gestores de fundos, uma vez que os preços descontados de muitos fundos imobiliários dificultaram a realização de lucros, impactando negativamente os rendimentos distribuídos pelos fundos de fundos, e nesse cenário fica claro aí, pelo gráfico abaixo aqui, que demonstra a participação do ganho de capital no resultado do fundo a cada semestre, do fundo aqui no caso o HFOF11, tá? Então, como a gente pode ver aqui essa faixa azul um pouco mais clara, a composição do resultado tinha um pouco aí de ganho de capital, chegou a 50% lá no segundo semestre de 2020, mas agora, basicamente 100% aqui no segundo semestre de 2021, voltou a ter um pouquinho aqui, 1,6% no primeiro semestre de 2022, mas ainda é irrisório, próximo aqui do que a gente já viu aqui de 2019 e 2020, tá? Quase metade era ganho de capital do resultado, mas agora a gente vê aqui 98,4% de resultado recorrente. E aqui o HFOF tem observado uma retomada aí nos rendimentos, tanto dos fundos de tijolo quanto dos fundos de CRI, tá? Inclusive com as movimentações que eles realizaram no portfólio, aí impactaram positivamente o resultado recorrente do HFOF, em mais ou menos aqui uns 37%, se comparado com um ano atrás. Então, eles têm uma confiança aqui na capacidade de geração de receita dos ativos, tá? E com isso, eles têm uma perspectiva de elevação dos dividendos mensais para o segundo semestre desse ano. A expectativa de dividend yield ou de rentabilidade não representa promessa, garantia de rentabilidade ou isenção de risco, mas, de qualquer forma, como a gente já viu até em alguns outros vídeos aqui no canal, eles dão uma projeção aqui, mais ou menos, de quanto vai ser esse FFO aqui, tá? Então, o quanto que o fundo realmente está tendo de resultado. Então, a projeção aqui para 2022, a evolução, né? No primeiro trimestre e no segundo trimestre foi de 62 centavos por cota. Você vê que é um aumento já até com relação a 2020 e 2021. E aqui, se a gente for comparar também 2020 e 2021 no terceiro trimestre e no quarto trimestre, a gente pode ter uma evolução aí, um aumento acima dos 62 centavos por cota. É que desde o início do HFOF, a cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos apresentou um retorno de 28,75%, enquanto o retorno do IFIX foi de 21,7%, ou seja, o investidor que delegou ao HFOF a alocação na classe de ativo fundos imobiliários teve uma valorização patrimonial mais eficiente do que se tivesse realizado de forma passiva, tendo como referência aí o índice da B3. E aqui a gente vê que para o investidor que acompanha o fundo aqui desde o início, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um rendimento médio de 70 centavos por cota por mês ao longo dos seus 52 meses de vida. Então é uma cota interessante aqui, mesmo se você for pensar numa cota inicial de R$ 100 mais ou menos, dá mais ou menos uns 0,7% por mês aqui de entrega, tá, de dinheiro na mão do investidor. Então, é realmente um rendimento interessante, lembrando que eu não estou recomendando a compra ou venda desse ativo. Então, aqui o retorno desde o início do fundo, então HFOF Bolsa na primeira emissão, 6,8%, o HFOF Bolsa com todas as emissões aqui, tá? É o retorno do investidor que exerceu seu direito de preferência em todas as emissões, foi 8,1%. O HFOF patrimonial aqui, que é a evolução da cota contábil, né? O reflexo dos ativos que compõem a carteira de investimentos e despesa do fundo, ajustado pelos rendimentos distribuídos e desconsiderando os impostos provisionados e os custos de emissão. Então, foi 27,5%. O IFIX aqui foi 21,7%, enquanto o CDI foi 26,2%. Então, o HFOF conseguiu ter uma rentabilidade maior tanto do que o IFIX quanto do CDI nesse mesmo período aí, desde de 27/2/2018 a 30/6/2022. Bom, e aqui os principais investimentos do mês. Então, durante o mês de junho, eles negociaram 27 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários, foram 17 milhões aqui em aquisições, 10 milhões em vendas. Do lado das vendas, eles destacam alguns fundos imobiliários corporativos que apresentaram variação positiva das suas cotas acima da média da indústria, comprimindo assim o dividend yield dos ativos, porque a gente sabe, se o fundo mantém o pagamento que ele está fazendo, mas aumenta o preço, consequentemente o dividend yield, que é essa relação dos dividendos com o preço, vai diminuir, tá? Assim como se ele mantém a estabilidade nos rendimentos mais abaixo o preço, o dividend yield aumenta.
Então, esse dividend yield acaba sendo muito reflexo aí do momento do fundo no mercado e também os resultados que esse fundo tem entregue, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí para não ficar de olho só no dividend yield e não se ligar na qualidade do fundo, na entrega do fundo, na rentabilidade que ele está entregando aí para o seu cotista. E aqui na ponta das aquisições, eles continuaram aí adquirindo cotas de outros fundos de fundos negociados com importante desconto em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo. Trata-se de uma alocação tática que traz uma simetria na visão da gestão aqui, gerando assim potencial de retorno muito positivo. Então, só para você entender melhor, essa alocação tática é uma alocação que visa aí o médio, curto, médio prazo, um ganho de capital, porque eles estão considerando que esses fundos de fundos estão muito baratos. E aqui o fundo imobiliário Tower Bridge, o TBOF 11, tá? Então, como a gente pode ver aqui, conforme citado no relatório de abril de 2020, no processo de venda do Tower Bridge, o comprador reteve 12 milhões aqui, que seriam destinados a quitar passivos identificados na auditoria jurídica. Após o encerramento e a baixa definitiva de depósitos judiciais das ações que estavam em curso, a administradora do fundo realizou o pagamento final de rendimento e amortização do fundo TBOF 11. Então, esse fundo já deixou de existir faz um tempinho, né? Ele passou a não ser negociado exatamente em bolsa mais, tá? Ele foi comprado aí, ele tinha um prédio só, mas agora ele encerrou de vez realmente, aí morreu de vez o TBOF 11. E como é que está a carteira de investimentos aqui do HFOF 11? Então, 99% dos ativos aqui em fundos imobiliários, 1% em renda fixa. Os segmentos aqui, corporativos 34%, mobiliários aqui, né, de papel 21%, logístico industrial 20%, renda urbana 12%. Aqui é principalmente os segmentos de varejo e agências, tá? Então, shoppings aqui 11% e desenvolvimento 2%. É interessante você verificar quando você está comprando um fundo de fundos, como é a composição dessa carteira para ver se bate com o que você precisa aí para compor sua carteira, até porque você vai estar delegando aí a sua gestão para um gestor profissional, o gestor desse fundo. A estratégia também é importante, então, por percentual aqui dos fundos imobiliários, 69% focando em renda, 15% ganho de capital e 16% aqui renda e ganho de capital. Aqui a participação dos fundos imobiliários por percentual do patrimônio líquido, então são vários fundos diferentes, então HAA, HLOG, HREC, BBPO, PQAG, HGBS, GTWR, HGCR, RBVA, FEXC, PVBI, CBOP, CJCT, CEOC, MCCI, HSML, FVPQ, HDOF, VLOL, RBRF, FMOF, HGRE e outros aqui com 2%. Então, as maiores posições aqui, que tem mais de 10%, tá? São o HAA e o HLOG, são outros dois fundos aqui da Hedge Investments, tá? Bom, e aqui o desempenho do fundo, então o fundo vai distribuir aí 60 centavos por cota como rendimento, referente ao mês de junho, o pagamento ficou agendado aí para o dia 14 de julho, a quem tinha cotas aí no dia 30 de junho. Aqui vamos dar uma olhada no fluxo de caixa do fundo no mês de junho de 2022, então a receita aqui com fundos imobiliários foi de 17 milhões de reais, basicamente tudo aqui de rendimentos. Teve 500 mil reais aqui de ganho de capital, uma receita financeira aqui de 357 mil reais, um total de receitas de 17 milhões 600 mil reais, 933 mil reais de despesas aqui, um resultado pós-incorporação de 16 milhões de reais e um rendimento de 13 milhões e 800 mil reais aqui, 73 centavos uma média aqui por cota de resultado e 60 centavos de rendimento médio distribuídos aqui. No primeiro semestre, a gente tem 63 centavos de resultado e 60 centavos de distribuição. Aqui eles destacam que o FFO do fundo, né, o resultado operacional sem considerar lucros com vendas, foi de 70 centavos por cota aqui no mês de junho, e a Red mantém o compromisso de buscar um dividendo competitivo comparado com a indústria de fundos imobiliários através da gestão ativa, gerando resultado através de operações exclusivas, negociações no mercado secundário e na alocação de ativos de qualidade que possibilitem a distribuição de um rendimento consistente. E aqui eles ressaltam também que em junho o HFOF encerrou o mês com 66 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos, então o fundo está bem tranquilo aqui, não está com tanto problema para distribuição e possivelmente até vai aumentar sua distribuição, lembrando, não estou prometendo que isso vai acontecer, mas é o que tudo indica aqui, pelo menos
do relatório do fundo. Bom, a liquidez do fundo, o volume negociado aqui de 22 milhões de reais, mais ou menos 1 milhão por dia aqui de volume médio. Então, um fundo interessante, não tem tanto problema aqui com relação à liquidez, 1 milhão de reais dá para entrar e sair tranquilo desse fundo. E a rentabilidade dele aqui, então, a cota de aquisição em junho de 2022 estava lá em R$ 72,55, teve esse rendimento aqui de 60 centavos, um dividend yield de 0,83%, uma cota à venda, né? Se fosse vender no final do mês R$ 70,01, um ganho de capital negativo aqui, tá, de 3,5%. O retorno total bruto aqui, se a gente for considerar o dividend yield e o ganho de capital de menos 2,67%, então uma taxa interna de retorno bruto aqui, a renda mais a venda, de 3,62% negativos. O líquido é igual, tá? Porque aí você não teria imposto de renda, porque você não teria uma operação com lucro aqui. E no ano, tá? Daria menos 35,75%. Por isso é interessante a gente pensar em renda, tá? Quando a gente está falando de fundos imobiliários, o interessante é pensar em renda e não exatamente no valor da cota, tá? E desde o início aqui, a cota estava a R$ 100, o rendimento foi de 35,53 aqui, então 164% do CDI desde o início do fundo. Se você fosse vender aqui, mesmo com esses 29,99% aqui de ganho de capital negativos, tá? Você teria um retorno total bruto aqui de 5,54%, anualizado aqui 1,53%, ou seja, 31% do CDI. Não parece tão interessante assim, mas você tem que considerar que se você tivesse mantido essas cotas aqui, você teria esse retorno de capital via rendimentos, tá? Não necessariamente via ganho de capital. E bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos, compartilha também com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Eu vou deixar o último vídeo que a gente publicou aqui no canal nessa tela final para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!